No vídeo de hoje a gente vai mergulhar num caso raro, uma comédia brasileira de grande estúdio que tenta fazer muito mais do que arrancar risadas. Fala galera do bem, e é isso! Perrengue Fashion, estrelado e produzido pela Ingrid Guimarães, sim, uma das mulheres mais influentes do audiovisual nacional, se junta com o fenômeno digital Rafa Chalub para entregar uma história que mistura humor mainstream, crítica social e a força viral da internet. Mas o filme quer ir além, ele abre pauta para falar sobre consumo, sobre crise ambiental e sobre a relação quase esquizofrênica que a gente tem com as redes sociais. E aí vem a pergunta central desse vídeo: até que ponto o Perrengue Fashion consegue equilibrar comédia, ambição técnica, relevância social e o peso da Amazônia como cenário? Pega o café que lá vem história. Quando a Amazon MGM Studios decidiu fazer essa primeira produção cinematográfica brasileira, ninguém imaginava que o investimento seria tão ambicioso. O filme não é uma comédia de estúdio padrão, ele literalmente abandona aquele eixo Rio-São Paulo e se embrenha, monta o acampamento numa ecovila lá no coração da Amazônia. Uma coisa que, obviamente, exige uma logística gigante, tempo, dinheiro, protetor solar, repelente, né? E uma coragem gigante da Flávia Lacerda, que é uma diretora experiente na TV e que está assumindo aqui o primeiro longa solo dela e já enfrenta esse desafio de proporções épicas, que é filmar uma comédia leve num ambiente onde chuva, distância, terreno, infraestrutura, tudo isso aí acaba redefinindo o cronograma todo dia. E aí está o primeiro ponto forte do filme. O choque visual é completamente real. A floresta não é um CGI barato, não é chroma key, não é plano de stock footage, nada disso. É textura, é umidade, é vida. O filme sabe que tem um budget super alto e usa isso para criar um contraste super eficaz. O fast fashion milionário encontra a simplicidade radical exatamente na natureza. Só por isso o Perrengue Fashion já se diferencia da comédia brasileira tradicional. O roteiro, assinado pela Ingrid Guimarães, pelo Marcelo Sabac, pelo Célio Porto e pelo Edu Araújo, tinha tudo para cair na armadilha daquela sátira superficial. Influencer fútil, viagem exótica, transformação interna, fórmula que está aí já rolando há décadas. Mas a Ingrid, como produtora, junto com a Marisa Leão, que vem de trabalhos aí como De Pernas pro Ar, Meu Passado Me Condena, elas fazem aqui um movimento super interessante. A Paula Prata, o personagem da Ingrid, não é uma caricatura, ela é uma mulher madura tentando sobreviver num mercado que exige juventude eterna. Um tema super delicado e super real, né, atual. O filme toca exatamente nessa questão do etarismo, na pressão da maternidade e principalmente na ideia de que toda ação agora precisa virar conteúdo. A maternidade performada, a vida editada, a crise real que vira publi, enfim. E daí a Paula decide ir atrás do filho ativista, o Cadu, lá na Amazônia. E aqui o filme toca num outro ponto crucial, que é o marketing da redenção. Ela quer se reconectar com o filho? Ok, ela quer. Mas também quer salvar o engajamento. E o roteiro cutuca nesse ponto aí sem dó. O ativismo acabou virando moeda de troca. E quando tudo vira branding pessoal, onde é que está o propósito real? É o tipo de provocação que parece simples, mas que nunca apareceu com tanta força numa comédia popular brasileira. E esse filme também esbanja um grande trunfo, que é exatamente o elenco. O sucesso desse filme não pode ser dissociado do fenômeno Rafa Chalub. A presença do cara é o elemento mais moderno e mais eletrizante desse casting. O Rafa Chalub, ele injeta aquele humor viral, sabe, debochado, aquela reação rápida de internet, e joga tudo isso diretamente na tela, garantindo que a comédia dialogue instantaneamente com o público jovem. O timing do cara é cirúrgico e a presença dele é magnética e aquele ritmo cômico funciona como um contraponto acelerado para o drama existencial da Paula Prata. Ele evita, no caso, a armadilha de ser um personagem que só recita memes, saca? O humor dele é orgânico, vivo e se integra de uma forma essencial àquela estrutura de comédia. O personagem do Rafa Chalub, o Taylor, é muito mais do que um alívio cômico, ele tem uma função dramática central, o que é um marco na representação, né, da comédia popular. O Taylor não é aquele gay engraçadinho, um mero sidekick, sabe, cômico, não é. Ele é inteligente, ele é estratégico, ele atua ali como um gerenciador de crises, é a bússola moral e emocional. O personagem, que é um homem gay afeminado, tem o poder e autoridade narrativa. Ele subverte clichês, ele se afirma como um dos pilares do filme. Ele levanta a Paula quando ela cai, mas também não se esquiva de jogar ela do penhasco quando ela precisa de um choque de realidade, saca? Essa é a representação que faz a diferença. É orgânica, é viva, é sem estereótipo gratuito.
E já a escalação do Felipe Bragança, né, o papel do Cadu, é um acerto estratégico da produção do Perrengue Fashion, porque ele injeta a credibilidade dramática e o peso ideológico que o filme exige, garantindo que esse conflito central a ele não se perca no meio de piadas que são super necessárias. O Felipe ele entrega o Cadu com a intensidade que o personagem pede. E a trajetória dele justifica essa força em tela. É crucial falar dessa versatilidade aí. O cara já interpretou o ícone musical Sidney Magal, né, no filme Meu Sangue Ferve por Você, demonstrando todo aquele carisma e competência em papéis que tem um grande apelo popular. Ao mesmo tempo, ele passou pelo universo denso de Dom, por exemplo, que é um outro, né, um projeto aqui da Amazon. Protagonizou dramas juvenis super complexos, como a série de suspense Últimas Férias no Star Plus. Enfim, o background do Felipe Bragança, como cantor e como um ator fluente em inglês, reforça essa imagem de um talento completo e em franca ascensão. Lembrando que ele estreou em Chiquititas, lá pelos idos de 2003, se não me engano, por aí assim. Resumindo, o Cadu é o elemento que dá seriedade à pauta ambiental e ao choque cultural do filme. É a âncora moral. O personagem é exatamente o idealista que abandona a elite americana para viver numa ecovila amazônica. Ele é o catalisador dessa transformação da mãe, né, a Paula Prata, ao mesmo tempo em que ele entrega a seriedade e o idealismo que validam essa pauta ambiental do roteiro. Sem essa credibilidade em cena, a crítica ambiental de Perrengue Fashion correria o sério risco de soar superficial ou rasa. O momento da virada do personagem me pareceu meio apressado, sabe? Mas a gente está falando de um longa-metragem, não de uma série. E aí alguns pecados precisam ser perdoados. Aí a gente fala agora da presença do ator argentino, do Michel Noé, né? Em Perrengue Fashion ele não é só um aceno internacional para reforçar a ambição global do projeto. Ele cumpre uma função estrutural. É o personagem que observa o conflito sem estar emocionalmente contaminado por ele. E justamente por isso ele reorganiza a bússola narrativa toda. Conhecido pelo carisma silencioso e pela habilidade de transmitir profundidade sem precisar elevar a voz, o Noé funciona como um contraponto sofisticado a toda aquela energia frenética da Paula e do Taylor, né? E ele traz um tempo diferente para o filme, um tempo que a Amazônia pede. E esse contraste é deliberado, sabe? O Lourenço não é um mero interesse romântico ou coadjuvante decorativo. Ele representa a perspectiva estrangeira, o olhar de quem chega ao Brasil e tenta compreender a incompreensão brasileira sobre a própria riqueza natural. O Michel é o ponto onde o filme respira. É ele quem verbaliza, mesmo que nas entrelinhas, as perguntas que o público tem um pouco de medo ali de fazer. Tipo, o que a gente está fazendo com a nossa imagem lá fora? Como é que o mundo vê essa relação tensa entre o consumo e a preservação? E quanto do nosso ativismo é genuíno, quanto é estratégia, enfim. O Noé traz credibilidade sem esforço. Ele tem aquela qualidade rara de ator que parece que não está interpretando, mas existe em cena, sabe? E isso encaixa perfeitamente no tom híbrido do filme. Ele transita entre farsa, reflexão. E além disso, a presença dele cria um triângulo ideológico bem interessante. A Paula representa a cultura da influência, o Cadu a busca radical por um propósito e o Lourenço, com a visão externa que enxerga contraste onde a gente já normalizou o conflito, representa o ponto de equilíbrio. O que poderia ser aí só um papel pequeno se transforma com ele num comentário delicado sobre empatia, pertencimento e choque cultural. Michel Noé vive um personagem que não levanta bandeiras, mas ajuda o espectador a entender onde é que elas estão cravadas. E o elenco ainda conta aí com as participações do veterano Jonas Bloch, vivendo o pai do personagem da Ingrid Guimarães, e da Cris Viana, que vive uma produtora responsável pelo convite para uma campanha que faz a Paula Prata, né, pirar na batatinha e que desencadeia toda a confusão que se segue pelas quase 2 horas e meia, quase 2 horas de filme, quase 2 horas de duração aí. Só que nem tudo é glamour e a gente chega a um ponto mais delicado aí desse projeto. A Amazônia é poderosa demais para ser só um cenário de piada, e o filme sabe disso. A comédia funciona justamente quando a Ingrid Guimarães e o Rafa Chalub encaram o desconforto do choque cultural, sabe? A elite urbana sem Wi-Fi, o salto-agulha chafurdando na lama, o skincare que derrete no calor, enfim. Funciona, mas aqui também nasce a maior crítica possível ao próprio filme. Será que a Amazônia está sendo tratada como personagem relevante ou como um pano de fundo exótico? A comédia às vezes depende demais do contraste São Paulo frenética versus Floresta limpa, e esse contraste, se não for trabalhado com cuidado, pode reforçar a ideia de que a cultura local existe só para ensinar uma lição para os protagonistas. O filme ele acerta quando provoca o espectador, mas tropeça quando reforça a diferença sem aprofundar o diálogo. É um dilema real e importante, né, que vale a pena ser analisado.
Que bom que a porta foi aberta, né? Que venham outros projetos aí que toquem nesse mesmo assunto com a quantidade de luz suficiente para causar mudanças. Perrengue Fashion, galera, é divertido, colorido, cheio de carisma, mas também tem ambição, inteligência, tem coragem. É uma comédia que quer conversar com o Brasil de hoje, conectado, contraditório, consumista e ao mesmo tempo ansioso por algum propósito. Eu penso que o maior mérito desse filme esteja exatamente nessa mistura. A experiência da Ingrid Guimarães, o frescor explosivo do Rafa Chalub, a credibilidade dramática, né, do Felipe Bragança, a força internacional do Michel Noher, enfim. É uma comédia que entretém, que provoca, que acerta mais do que erra e que só tropeça quando tenta abraçar temas grandes demais num tempo pequeno demais. No fim fica uma sensação boa. A comédia brasileira pode sim ser pop, ser acessível e ao mesmo tempo ser crítica. E se não é obras como Perrengue Fashion encontrarem o equilíbrio, a gente tem um novo caminho para seguir. Ainda bem, porque no fim das contas, Perrengue Fashion é mais do que uma comédia. É um retrato, talvez exagerado, talvez desconfortavelmente fiel, enfim. É um retrato de quem somos nós. É um país que consome propósito, que performa consciência, que transforma causas urgentes em hashtags da semana, mas também é um país que se reinventa, que debate, que tenta, que cai no ridículo, que levanta rindo de si mesmo, enfim. E o cinema, quando acerta o tom, consegue capturar essa alma contraditória com uma delicadeza rara. O filme lembra a gente que o Brasil sempre será essa terra de contrastes. É o luxo colado na lama, o digital encostado no ancestral, o discurso ecológico convivendo com o capital que sustenta ele. E talvez seja justamente aí que mora a beleza dessa história, porque entre o salto-agulha, né, atolado na lama, e a ecovila que desafia o status quo, existe algo profundamente brasileiro, que é a capacidade de rir enquanto tenta mudar. Ingrid Guimarães, Rafa Chalub, Felipe Bragança, Michel Noher, cada um deles entrega uma peça desse mosaico que é cômico, que é crítico, que é terno e que acima de tudo é nosso. Se Perrengue Fashion não resolve todos os dilemas que apresenta, ele faz alguma coisa ainda mais valiosa para a comédia popular. Ele convida a pensar sem pedir permissão para rir. E quando o cinema brasileiro encontra esse equilíbrio entre graça e consciência, ele não está só divertindo, ele também está ecoando. Ele está conversando, ele está provocando e ele está transformando. No fundo é isso que a gente busca quando senta na frente da tela. Não só histórias boas, né, mas histórias que façam a gente lembrar quem a gente é e quem a gente ainda pode ser. E não esquece, no caos da vida moderna sempre existe espaço para o humor, galera, e para reflexão também, que vem depois que os créditos terminam de subir. Fica ligado nisso e a gente se vê no próximo set. Corta!